é exatamente isso. A pessoa carismática, ela tem uma graça de Deus. E ele é uma pessoa muito abençoadora. Um homem de Deus, a sua esposa, Valdirene, uma equipe, eles são um casal muito, mas muito preparado. Também aos domingos, como o culto que tivemos ontem, às 19 horas, culto assim, em que Deus nos visitou poderosamente. Ministramos ali uma palavra muito forte, uma palavra muito séria a respeito do reino de Deus. E vimos ali então o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus, transformando vidas e abençoando famílias, em nome de Jesus. Então, quarta-feira às 20 horas, sábado às 20 horas, domingo às 19 horas. Onde estamos ali, domingo às 19 horas, nós temos o culto com nossos líderes de célula. Que equipe que Deus tem nos dado. Cada líder poderoso. Pessoas que há pouco tempo atrás não tinham esperança nem perspectiva. Hoje são fonte de bênção na vida de outras pessoas. É uma equipe muito abençoadora. Eu quero agradecer a Deus por essa equipe tremenda. Então nós fazemos ali nosso culto com os líderes de células, os membros das células, os supervisores de células e os pastores, enfim. Então estamos todos ali para caminhar na direção daquilo que Deus tem nos dado, tem feito em nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida, telespectador, e quero encorajar você a ficar ligado aí. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus e sei que será muito, muito boa essa palavra nesta manhã. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a versículo 13, Mateus 25, versículo 1 a 13, está escrito assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Esta palavra é uma palavra muito, muito abençoadora. Mas Jesus está aqui compartilhando, fazendo uma analogia ou uma comparação com a questão da igreja do Senhor Jesus. Está dizendo a respeito de como funciona o reino de Deus. Ele começa o texto dizendo: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ele faz uma comparação com a questão do princípio do reino de Deus. Porque o reino dos céus não é um reino temporal. Não é este lugar, não é exatamente a questão física que implica aqui. O físico, o natural, nós estamos vivendo, você conhece, sabe, os países são divididos, as cidades, os estados, enfim, os municípios, tem uma divisão geográfica, mas esse reino dos céus não é uma questão geográfica, muito pelo contrário, trata-se aqui exatamente do reino de Deus, daquele que ele veio estabelecer pela vida do seu filho Jesus. E Jesus, tentando então explicar, aplica esta parábola, dizendo assim, que o reino dos céus, não o reino temporal, mas o reino dos céus, é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. Ele quer dizer exatamente que existe aqui uma análise de que a igreja é a noiva de Jesus. E o noivo da igreja é Jesus. E ele veio, esteve em nosso meio,
foi ao Pai e vai retornar para buscar a sua noiva. Então, a noiva aqui nessa analogia é a igreja. São aqueles que estão caminhando nas igrejas ou na presença de Deus. É mais objetivo assim. E ele faz um alerta a respeito exatamente da questão da prudência e da imprudência. As prudentes e as imprudentes, as nécias. Está dizendo exatamente que muitas vezes, já conhecem o princípio do reino de Deus. Já conhecem o princípio da sua casa, enfim. Mas, por um motivo ou outro, essas pessoas acabam, por um tempo, descuidando-se da sua caminhada com Deus. Acabam andando de uma maneira inadequada, inconsequente, sem prestar atenção na sua vida espiritual. Talvez, telespectador, você já tenha até frequentado uma igreja e tenha ali desenvolvido um ministério. Muitos até estão numa crise pessoal, dizendo, Deus já me chamou, Deus já até me usou em outros tempos. E muitos estão vivendo das glórias do passado, das coisas que aconteceram ali no passado. Porém, estão desprezando exatamente o que Deus quer fazer a respeito de suas vidas hoje. Por uma questão de prudência, eu quero dizer uma coisa aqui muito importante. Uma das coisas que precisamos aprender a guardar na presença de Deus é o nosso coração. Por que o coração? Talvez você me pergunte. Porque o coração é exatamente a área das nossas emoções, não é o coração que bate aqui, que pulsa num ritmo, mas é o coração no sentido espiritual, é o íntimo do ser humano, é a fonte das suas emoções, como realmente ele está reagindo em cada circunstância. Muitas pessoas deixaram de ser efetivos para Deus, de trabalharem animadamente para o Senhor, exatamente porque em certo momento da sua vida não foram prudentes, permitiram que uma mágoa, um ressentimento, uma agressão, uma ferida fosse formada no coração, porque optaram em aceitar aquela afronta, aquele desprezo, aquele maltrato em sua vida, e acabaram em consequência disso, esfriando na sua fé, indo até mesmo a uma igreja, ou se afastando dela, e deixando de praticar os princípios da palavra de Deus, vivendo uma vida de ressentimento, uma vida de tristeza. Outros não guardaram o coração e permitiram que o pecado tomasse conta de sua vida, e se afastando dos princípios de Deus, se afastando das promessas de Deus, se afastando daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você esteja ressentido com alguém da liderança da sua igreja, ressentido com alguém que você estimava muito, que você decepcionou-se porque tinha uma alta expectativa nessa pessoa, e essa pessoa não correspondeu à tua alta expectativa. Talvez você se posicionou tão bem até muitos anos na caminhada com Deus, mas hoje está afastado, entristecido, aborrecido, decepcionado com pastores, com igreja, com líderes, decepcionado com circunstâncias que aconteceram na sua vida. Eu quero dizer uma coisa a você, querido telespectador. Esta é uma manhã para refletir e recomeçar. Segunda-feira, recomece na presença de Deus. Não seja como as virgens que não foram prudentes. Porque a falta de perdão, a falta de cuidado, de zelo em certas áreas, nos caracteriza como imprudentes. Porém, quando nós somos zelosos, investimos mesmo no nosso relacionamento com Deus, procurando a sua presença, procurando servir a Deus. Alguém me disse assim, esse negócio de igreja, pastor, é uma coisa muito complicada, porque existem pessoas lá dentro, graças a Deus que existem pessoas. Eu quero dizer assim, eu quero só repetir uma frase que outro dia nós dissemos. Quando Paulo foi preparado, Jesus o levou para o deserto, para ser preparado para um grande ministério. Moisés ficou no deserto 40 anos para ser preparado como um grande libertador do povo de Israel. Jesus, para se tornar o libertador das nossas almas, começa o seu ministério em 40 dias no deserto, de jejum e oração. Será que nós não conseguimos perceber isso? Que quando Deus quer nos preparar, Ele vai nos conduzir para o deserto? Vai nos conduzir para um caminho um pouco mais árduo? E para concluir essa ideia, quando Deus hoje não vai nos levar para o deserto, vai nos levar para a igreja, lugar de tratamento do nosso ego, do nosso caráter, da nossa vida espiritual. Porque a vida, converter-se ao Evangelho, dizer eu aceito a Cristo, é muito, muito tremendo, abençoador. É o princípio da caminhada que nós podemos ter para mudar a história da nossa vida.
Mas depois que nós entramos nesse caminho, nós não temos só a questão de aceitar a Cristo, agora temos que aceitar o agir e o mudar e o transformar de Cristo na nossa vida. Aí vai pegar exatamente onde? No nosso caráter, nas nossas reações, nas nossas emoções, da maneira com a qual nós falamos, pensamos, agimos, que muitas pessoas ainda já aceitaram a Cristo, mas têm comportamentos reprováveis. E Deus vai nos levar para tratar-nos de uma maneira objetiva. Ah, eu não pensei que não fosse assim, não. Se Deus quer o melhor para nós, Ele vai fazer o melhor completo. Não só no nosso exterior, mas vai trabalhar na nossa vida, vai mudar nosso coração para nos tornar prudentes. Aqui fala de azeite, aquelas 5 virgens. Virgens quer dizer pureza, santidade, separação, mas elas não eram prudentes no momento de ter reservas para continuar a sua caminhada. Nós precisamos aprender a ter reservas em nossa vida. Ir para a presença de Deus e caminhar na sua presença com reservas de relacionamento, de perseverança, de caminhada com Deus. Temos que ser prudentes para não perdermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero encorajar você, telespectador, a se colocar diante de Deus e a decidir uma caminhada na presença dEle, para ser enquadrado aqui como aqueles que são prudentes. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Existem os que são prudentes e os que não são prudentes. Eu quero orar por você nesta manhã, pedindo a Deus que a presença dEle e a glória dEle alcance sua vida. Pai, eu oro pelo meu telespectador. E eu peço ao Senhor que nesta manhã o Senhor esteja tocando este coração, esta vida, restaurando suas emoções, restaurando os seus sentimentos, para que ele possa se tornar como aqueles que são prudentes no teu reino. Que o Senhor o abençoe, a ele e a sua família, a esta pessoa que está nos assistindo, em nome de Jesus. Que esse seja um momento de retorno para a tua presença, em